Shalom, ou a paz do Senhor Jesus. Estamos de volta no canal Tirando os Óculos Romano, nesta série de vídeos sobre os princípios de Deus. E eu quero estar dando continuidade agora para mais um princípio. Temos que observar os princípios da palavra de Deus na nossa vida, na nossa igreja, na nossa comunidade, no nosso dia a dia. Ok? No vídeo passado, nós falamos sobre o Gênesis 1:1, onde diz, olha, no princípio criou Deus os céus e a terra, ok? Então, veja que a Bíblia já começa falando sobre o princípio, e nós falamos, se você não assistiu, eu recomendo que você assista, tá? Vai estar aqui na descrição do vídeo, você pode estar clicando aí e assistindo. E nós falamos sobre isso, a questão que Deus é criador. Ele cria. E nós temos dois princípios para seguir. O primeiro, que é o ideal, o princípio de Deus. E o segundo é o princípio do mal, que não cria nada, só que além de contenda e confusão, e quer tirar proveito, quer ser esperto, quer levar vantagem em tudo, enfim. Agora, eu quero dar continuidade nesse ponto, porque muitas pessoas querem falar que o Antigo Testamento, mas você está no Antigo Testamento, tudo se fez novo com Cristo. Não, Jesus, ele fez tudo novo na nossa vida, sim, ele fez tudo novo num contexto de renovação, mas ele não refez lei. Ele disse que nem um tio passaria sem que tudo fosse cumprido, ok? E aqui eu quero chamar a sua atenção para você ver como que tudo se repete. Deus, ele não faz nada fora do seu contexto. Ele tem um princípio, ele sempre mantém esse princípio. Então eu vou dar uma passadinha rapidinho aqui para nós trazermos no Novo Testamento a mesma situação. No vídeo passado nós falamos, olha aqui, ó, lemos, no princípio criou Deus os céus e a terra. Eu vou avançar um pouquinho rapidamente aqui. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então veja só. Deus é criador, ele criou os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então, Deus criou tudo, e agora ele tinha uma situação onde havia trevas. Ele criou o mundo, os céus, a terra, ele criou tudo. Porém, havia trevas. O que ele fez? Ele tem um princípio de criação. Há um problema aqui, as trevas não são boas. Olha só, aqui, no versículo 4. No versículo 3, perdão. Disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e trevas. Olha só, mais um princípio de criação de Deus. Quando havia só trevas, ele disse, haja luz. Ele criou a luz. E ao criar a luz, ele viu que a luz era boa. E quando ele viu que a luz era boa, ele fez separação. Ele separou a luz das trevas. Na nossa vida, temos que agir da mesma maneira. Às vezes a situação na nossa vida é que nós estamos em trevas, em dívidas, em situações complicadas. E às vezes a pessoa está num problema tão grande e para resolver o problema, ela toma uma atitude que acaba complicando ainda mais. Por que ela faz isso? Porque ela não está no princípio de Deus. Se ela estiver no princípio de Deus, ela vai trabalhar com... Peraí, tem trevas, então o que precisa quando há trevas? Precisa de luz. E Deus já criou a luz, então eu só preciso buscar esta luz. Eu não tenho que criar a luz. Ele já criou. Eu só tenho que estar ligado a ele para buscar esta luz. O que acontece? Quando Deus criou o mundo, Adão e Eva, eles estragaram o propósito ali que deu inicialmente, né? Eles foram expulsos do paraíso. Por quê? Porque deu ouvidos à serpente. O diabo só vem matar, roubar e destruir. A serpente representa o diabo, então vem com ideias diabólicas, de igualdade, poder
condições igualitárias, enfim, ela vem com essa forma de seduzir as pessoas, principalmente quem não gosta de trabalhar. A verdade é essa. Então, Adão e Eva foram expulsos do paraíso. E aí, a história vai se desenrolando, e nós vemos que acontecem muitas coisas. O povo, Deus faz a promessa a Abraão, Isaac, Jacó, depois o povo vai para o Egito, depois volta, Moisés faz o trabalho ali, ficam 40 anos no deserto, depois conquistam Canaã. Então, o povo conquista ali e se forma o povo judeu. Ok? Houveram as duas construções de dois templos, né, no mesmo local, né, que é chamado de Ramacom, o lugar, o antigo templo, e depois teve um novo templo, né, o templo construído por Salomão e depois o templo construído por Herodes. Um princípio de Deus, mais um dos princípios de Deus, é ser luz para as nações. Isso aí Jesus também disse, né? A Bíblia fala que o povo judeu é para ser luz para as nações. Jesus disse, vós sois a luz do mundo. Mas Jesus disse para os cristãos? Não, ele disse isso para os judeus. Não tinha essa de cristão naquele tempo. Ele disse para os judeus, seus discípulos eram prioritariamente judeus. Jesus veio reforçar o princípio que se havia perdido. Então, há um princípio lá atrás de que você é a luz do mundo. Você é a luz. O que é a luz? Ora, nós já vimos lá que Deus criou a luz e viu que a luz era boa. E ele separou a luz das trevas. Então, quando Deus institui o povo judeu, o povo como seu povo, e diz que ele deve ser luz para o mundo, é para esse povo judeu iluminar as outras nações. As pessoas veem uma diferença no povo e falam, eu quero esse Deus. E isso aconteceu algumas vezes. Mas não como deveria. Por quê? Porque, na verdade, as ideias, a falta de princípio, saíram do princípio de Deus e começaram a ter o princípio de ego, de ser alguma coisa. De eu ser melhor que os demais. E isso começou a complicar a relação. E ao invés dos judeus serem luz para o mundo, para as nações, o que eles fizeram? Construíram o muro de Soreg. Uma muretinha aí, na altura do joelho, mais ou menos, que rodeava o templo. Então, o gentil não era para o judeu trazer as pessoas para Deus. E aí foi criada a lei para quê? O gentil não entra no templo, não vai chegar nem perto do pátio, não pode passar dessas muretas. Eis aí esse, na verdade, é um dogma criado por homem. Que as pessoas falam que Deus quebrou a lei. Deus não quebrou lei nenhuma. Deus quebrou os dogmas na forma da lei. Aí o que acontece? Esse murinho de Soreg era um desses dogmas que foi quebrado. E o que acontece? Ele se separou. Então Jesus veio para ensinar o povo a voltar para esse caminho perdido. Eles tinham perdido os princípios. E aí Jesus vem ensinando tudo de novo. A maioria dos judeus não aceitaram, nós sabemos disso. Todo mundo sabe disso. Mas o que nem todo mundo sabe ou faz questão de saber é que um grupo pequeno, não diria pequeno, no contexto geral, que Israel era uma nação teocrática, embora estava debaixo do domínio de Roma, mas a lei de Deus é que prevalecia e que prevalece até hoje, a Torá é a Constituição de Israel. Aí o que acontece? Esse povo, a maioria não aceitou, mas houve um grupo de muito expressivo, um grande número de pessoas, porém, ainda minoria. E esse grande número de pessoas creram em Deus, creram em Yeshua. E aí eles passaram a ser luz do mundo. Como? Através de João, Pedro, Paulo e tantos outros. Eles foram, agora sim, começaram a fazer o que Jesus veio mostrar na prática, o que eles não tinham entendido. Eles começaram a levar a luz para outras nações. Agora o judeu passa a ser luz para as nações. Mas aí há uma grande guerra, tentam acabar com os judeus, tentam acabar com os seguidores de Cristo, de Yeshua, e aí o que acontece? Roma institui a nova igreja. E nessa nova igreja,
Tira-se os princípios de Deus e coloca os princípios de Roma. Tira todas as festas de Deus, coloca as festas pagãs. Tira tudo, toda a instrução de Deus, da lei de Deus, fala, não, isso aqui é tudo passado. E começa a pregar totalmente ao contrário da lei de Deus. E hoje? Hoje, Jesus está para voltar. Mas da mesma maneira que teve um grupo pequeno que se manteve fiel, que era ali já a profecia de Isaías, falando, endireitai o caminho, aplanai as veredas, né, preparar o caminho do Senhor, hoje também está sendo preparado. Hoje há um grupo de mais de 1 milhão de judeus crentes em Jesus. Mais de 1 milhão de judeus crentes em Yeshua, que estão, é uma religião judaica, porém que crê em Jesus. Prega sobre Yeshua, prega as palavras de Yeshua, as palavras de Paulo, o novo, que o cristão chama de Novo Testamento, mas é na verdade a Nova Aliança. Então, esses judeus estão aí sendo luz para as nações, e muitos cristãos que estão enxergando a lei de Deus, estão aderindo. Há algumas igrejas cristãs que estão começando a praticar a lei, trazer a lei, que não precisa ser uma igreja judaica, não precisa ser uma sinagoga, precisa de observar os princípios e a lei de Deus, mas ainda é um número muito pequeno, porque muitos são chamados e poucos escolhidos. Aí a pessoa fala, não, mas a minha igreja que é certa. Não, o que está certo é a Bíblia. E aí a pessoa fala, o que eu estava dizendo no início, mas é no Antigo Testamento. O que eu quero dizer para você é o seguinte, nós temos a Antiga e a Nova Aliança. E aí quando Deus manda Jesus para ensinar o povo finalmente a ser a luz do mundo, que eles estavam sendo, o que aconteceu com o povo judeu? Eles faziam o que os líderes mandavam. O que acontece com o cristão hoje? Eles fazem o que seus líderes mandam. O princípio da teologia cristã é ser contra a lei de Deus. Como que você pode ser cristão e ser contra a lei de Deus? Aí a pessoa fala, mas é antigo, é novo. Olha só como que Deus tem o cuidado e o zelo da sua palavra. Veja só, eu vou te mostrar uma pequena prova de que não existe velho e novo, que a vontade de Deus ela não passa. Olha só, no princípio Deus criou os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus, haja luz e houve luz. Ok, tudo bem. Veja só. No princípio, começou de novo. A antiga aliança começa no princípio. A história da nova aliança começa no princípio. Nós sempre temos que ter o princípio. Sem o princípio de Deus, ninguém vai ser salvo. É pela graça? Sim, é pela graça. Mas a graça, ela observa o princípio. É como fala do perdão. Você tem que perdoar. Sim, nós temos que perdoar, sim, com certeza. Temos. Agora, eu fico pensando como ficam as pessoas que não pedem perdão. Eu posso perdoar uma pessoa que me fez muito mal, sem problema. Mas será que o meu perdão só basta para ela ser salva? Se ela me fez muito mal? Será que ela não tem que se arrepender também? Não é para mim, não. Eu não quero nem saber. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Deus perdoa? Sim. Mas o perdão, ele é a consequência de um arrependimento. Se não há arrependimento, como há perdão? Mas vamos aqui ao nosso assunto. Então veja só. No princípio, está falando de Jesus, de Yeshua. No princípio era o verbo. No princípio era a palavra. Jesus é a palavra de Deus. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. A palavra estava com Deus. Jesus estava com Deus. E o verbo era Deus. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é Deus. Ok? Então nós estamos aqui no princípio. Novo Testamento. No princípio. Se quer chamar de testamento. Versículo 2. Ele estava no princípio com Deus. Olha só. Nós estamos falando de uma Bíblia, de um material caro de se confeccionar. Difícil. E João faz essa questão de frisar esse princípio. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. O verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus.
É uma afirmação muito importante. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Sem Yeshua, nada seria feito. Ele já existia antes da fundação do mundo. Então, por que ele seria diferente? Agora vamos ao versículo 4. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A vida estava em Cristo. A vida estava nele. E a vida era a luz dos homens. A vida é a luz. A luz que os judeus tinham que ser é para dar vida para os cristãos. Agora, Jesus veio e trouxe essa luz. E agora veja o que diz. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Você lembra? Deus criou, no princípio Deus criou os céus e a terra. A terra sem forma, vazia, e havia trevas sobre o abismo. E Deus disse, haja luz, e houve luz. E separou a luz das trevas. E Deus viu que a luz era boa. Agora, quando Cristo vem reafirmar aquilo que Deus já tinha feito no princípio, que ele não muda, ele diz isso, olha só. A luz resplandece nas trevas. Olha, havia trevas sobre o abismo e Deus disse, haja luz, houve luz. Havia trevas aqui na terra, porque os homens não estavam conseguindo se aproximar de Deus, e ele veio trazer essa luz. Então, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. O mal não prevaleceu contra Cristo. Então, veja o princípio de Deus. O princípio de Deus é trazer luz aonde há trevas. Não se associar às trevas, mas dissipar as trevas. Se você quer Cristo na tua vida, se você quer ser um servo fiel a Deus e não servo de homens, ande na luz da palavra de Deus. Quando Deus disser na Bíblia, sábado, entenda sábado, não troque por domingo. Quando Deus disser na Bíblia, perdoe, perdoa. Quando Deus disser na Bíblia, mandamentos do Senhor, siga os mandamentos do Senhor. Como muitos dizem, Jesus quebrou o sábado, Jesus quebrou os mandamentos. Se Jesus tivesse quebrado os mandamentos, ele seria como um profeta qualquer e nós não teríamos a remissão dos nossos pecados, porque não teria havido o Cordeiro perfeito que tirasse o pecado do mundo. Ele não veio desfazer a lei, ele veio trazer vida de acordo com a lei. E essa lei, entenda, não é uma lei pesada, não é um jugo. De uma certa forma, poderíamos que é um jugo, porque Jesus disse, vinde a mim todos cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai o meu jugo, que é leve e suave. Então, ele quer trocar o jugo, né? Ele quer tirar o jugo pesado e colocar o jugo leve. O jugo é essa lei que, na verdade, são ensinamentos, instruções. Torá é instrução. Deus quer dar instrução de vida. Olha, o barco vai afundar. Tem o bote salva-vida. Como usar? Coloca no pé e pula no ar, no mar? Não, pera aí um pouquinho. Existe uma instrução. Ó, coloca aqui debaixo, por cima dos braços, ou coloca um colete, amarra o colete. Existe instrução para ser salvo. Ah, não, essa instrução eu vou rasgar, não tem nada a ver. Vou pular sem colete mesmo, porque pela fé. Se deixou instrução, siga os princípios. E Deus vai se mostrar na tua vida. Amém? Até a próxima, em nome de Yeshua HaMashiach.